Olá, meus amores! Bons dias! Olha, nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de história, revisão de história. E como eu já sei que vocês não estão com tantas dificuldades assim, porque são crianças estudiosas, são crianças cuidadosas, comprometidas, responsáveis com seus saberes, estão, totalmente por dentro do assunto. Então a gente vai fazer uma revisão rápida e que eu não tenho dúvida de que tudo que falarmos aqui, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, vão dizer: isso, já sabia, já conversamos, já debatemos. Mas é sempre bom sabermos um pouquinho mais e conversarmos um pouquinho mais para massificar esse saber. Bem, hoje nós vamos falar de serviços públicos. E aí, quando se fala de serviços públicos, a gente lembra de bens públicos, a gente lembra de servidores públicos. E sim, eles estão sim uns associados aos outros, bem como o poder público. Então, há uma associação desses públicos que acabamos de falar, porque quando se diz público, se diz respeito a todos. E os serviços públicos, eles são serviços essenciais, são serviços que não pode, a população não vai viver sem eles de forma alguma, e que são serviços feitos, realizados pelo poder público para garantir o bem-estar da população. E aí, o que eu poderia falar sobre serviço público? Quais são esses serviços públicos que a gente tem acesso e precisa ter acesso? Poderia citar a educação. Olha, quando a gente vai na Constituição Federal, que é aquele livrão de leis que a gente já falou, tem um artigo lá, artigo 16, se eu não me engano, que ele garante exatamente essa assistência. O governo, o poder público, a quem nós referimos anteriormente, ele tem obrigação de garantir esses serviços, porque ele tem obrigação de garantir educação, saúde, alimentação de qualidade, moradia, trabalho. Então, isso são direitos, direitos do cidadão, de qualquer cidadão. E aí esses direitos, eles precisam ser garantidos. E o serviço público caminha nessa direção, como eu estou falando, garantir esse bem-estar para toda a comunidade. E esse serviço público, ele pode ser desigual? Não deve, não deve. O serviço público, como ele é para o público, ele é para todos, ele precisa ser igualitário. Do mesmo jeito que Rose utiliza o serviço precisa ter a mesma qualidade para Ana, para Maria, para Teresa, enfim, para todas as pessoas que compõem aquela comunidade, aquele todo. Pois bem, aí você poderia dizer, mas que serviços públicos são esses essenciais que tanto se fala? Exatamente esses que são garantidos pela Constituição. Nós temos direito à educação, educação pública de qualidade. Aí você fala, mas nós não estudamos na escola pública, nós estudamos na rede particular. Sim, quem pode pagar a rede particular, ok, mas o essencial seria que todos pudessem ter a mesma qualidade de ensino que a rede particular oferece. E isso a gente tem direito também assegurado por lei, assegurado na Constituição. Além da educação, nós podemos citar como um serviço público essencial e que precisa também ser de qualidade absoluta a saúde, o saneamento básico, a iluminação pública, a segurança, o lazer, áreas de lazer. Então, tudo isso são serviços públicos e que, se são públicos, são de todos. É muito comum nas explicações a gente fazer o paralelo entre o que vocês se utilizam que não é público e o que é público, que todo mundo pode utilizar. E aí, normalmente, a gente fala a pracinha do condomínio. A pracinha do condomínio ela é um serviço particular, ela é um serviço privado, porque só quem vai poder se utilizar daquela pracinha são as pessoas daquele condomínio que pagam o condomínio, que pagam por ela, pagam por aquele serviço. A piscina do condomínio ou do clube, quem paga por aquele serviço
vai se utilizar, quem não paga não. Mas na questão do bem público, do serviço público, é para todos, é público, é para todos. Então, a UPA é para todos e ela precisa ser de muita qualidade. E aí você poderia dizer, mas quem é que paga esse serviço público? Esse serviço público ele é pago por um dinheiro que é gerido pelo poder público. E o que é o poder público nesse caso? Nesse caso, quando nos referimos ao poder público, nós estamos falando dos prefeitos, dos governadores e do presidente da República. Essas pessoas, elas têm acesso, elas são eleitas pelo voto popular, elas não foram colocadas lá do nada, elas são eleitas pelo voto popular, elas, em um período de campanha, elas vieram a público falar sobre as suas propostas para o povo, para o público em geral, e as pessoas decidem se gostam da proposta desse ou deste e votam. A maioria decide. E quando a maioria decide, aquela pessoa é eleita a este cargo público, de governador, ou de prefeito, ou de presidente, e tem outros cargos públicos eletivos também, como de vereador, como de senador, como de deputado federal, de deputado estadual, também são cargos públicos eletivos, ou seja, eles não passam, eles são servidores públicos, mas são servidores públicos que não precisaram passar por uma prova de concurso. Eles exercem um cargo público eletivo, que foi eleito por uma grande maioria de pessoas que acreditaram naquelas propostas. Então, essa pessoa que foi eleita por essa grande maioria de pessoas, ela vai ficar encarregado de gerir o dinheiro público, que é esse dinheiro público que vai manter esses serviços públicos. E aí você pode me perguntar, e de onde vem esse dinheiro? Olha, esse dinheiro ele vem de uma carga tributária absurda que nós pagamos. Então, esse dinheiro ele vem de impostos. Esses impostos eles vêm embutidos em todos os produtos. A energia elétrica no final do mês vem embutida o imposto. A água vem. O aluguel que você paga, tá lá o impostinho embutido que vai ser depositado nas contas do governo. O sapato que você compra, o tênisinho para ir para o colégio que você compra, a sapatilha para ir para a baladinha, tudo, absolutamente tudo, o arroz, o feijão. E vejam, em alguns produtos o imposto chega a ser metade do que se paga pelo produto e às vezes até um pouquinho mais. Então a carga tributária ela é bem alta e aí esse dinheiro ele vai para o governo. Se for um imposto, nós já estudamos isso, se ele for um imposto municipal, fica na cidade mesmo. Se ele for um imposto estadual, ele vai para o governo do estado e lá o governo do estado vai dividir aquele imposto, reverter ele em verbas para os municípios daquele estado. Se for um imposto federal, ele vai direto para o governo federal. E aí, da mesma forma, o governo federal vai ficar com aquela verba, que não é pouca, é muito dinheiro. Vai ficar com aquela verba e aí ele vai dividir aquela verba de uma forma igualitária para mandar, transformar aquela verba e mandar ela para os estados e municípios para que eles façam as benfeitorias públicas e invistam nesses serviços públicos a que estamos nos referindo. Então, temos direito como serviço público básico e os mais conhecidos, a gente pode falar isso mesmo, a iluminação pública, a segurança, as áreas de lazer, a educação, a saúde e até no investimento em transportes públicos. Tudo isso são bens públicos e são serviços públicos essenciais que todos nós temos direito. E aí você pode perguntar, mas e no Brasil? Como foi que isso surgiu? Olha, já estudamos também história que inicialmente, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, tudo que se produzia aqui necessariamente precisava ser vendido, ser mandado para Portugal. E que essa produção era cobrada um imposto, que é aquele quinto, né?
era cobrado aquele imposto da quinta parte de tudo que se produzia, e era muito alto. Naquela época não se recebia nada em troca. Por isso, até as capitanias hereditárias, muitas não progrediram em virtude disso, porque o que se produzia na capitania não era tanto, porque era tudo muito rudimentar ainda na época, e quando terminava, que pegava essa produção para mandar lá para Portugal e pagar este bendito quinto, acabava que o dono da capitania ficava em uma situação financeira complicada. E aí acabou-se, muitas delas acabaram-se por desistir disso. E isso sem falar que eles não recebiam benefício. Então, se eles precisassem cuidar da segurança das pessoas que estavam ali, era o dono mesmo que teria que pagar. Então, tudo que acontecia ali era custeado pelo dono. Eles não recebiam o retorno deste imposto que eles pagavam. Então não tinha nenhum tipo de serviço público. Mas aí, quando foi em 1808, a família real precisou vir cá para o Brasil. Nós já conhecemos também essa história, de que eles precisaram vir porque toda a Europa estava sendo atacada pelas forças de Napoleão e de Napoleão Bonaparte. E aí, para preservarem a família real, vieram todos cá para o Brasil. Anteriormente, a capital do Brasil era em Salvador. Com a vinda da família real, ela foi transferida, com a organização da vinda da família real para cá, ela foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, quando a família real chegou, em 1808, a capital brasileira já era no Rio de Janeiro. E aí eles foram morar no Rio de Janeiro, e quando chegaram, para receber a família real, foi necessário que se fizesse um investimento, porque a moradia as moradias não permitiam receber pessoas de tamanha grandeza. Nossa Senhora, iam receber a corte, gente. E aí então, e quando a família real chegou, que se instalou cá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, os monarcas sentiram a necessidade, até principalmente para eles. Na verdade, todos os serviços públicos iniciais que foram implementados foi pensando neles, na família real, no caso. As questões de limpeza pública, por exemplo. Eles não estavam pensando no povo, tanto que o povo teve um susto danado com aquilo, sentiu um estranhamento, porque eles não estavam, como o William Gabriel falou na explicação, eles não estavam habituados àquilo, não era costume deles terem que recolher seu próprio lixo, não poder jogar os dejetos no rio. Então, quando a família real chegou, então ela precisava ter aquele ambiente organizado, enfim, com uma aparência, com uma estética bonita, e principalmente pensando neles em relação a isso, porque vejam, se ficasse tudo como era antes, aquela sujeira que a gente percebe nos textos que nós lemos, eles corriam risco, porque sabe-se que a falta de higiene é um grande percursor de carregador de doenças, né? Então, corria-se o risco de que eles adoecessem. Então, quando eles investiam em segurança, não era pensando na segurança da população, era pensando em eles se sentirem seguros dentro daquela cidade. Quando investiam em iluminação pública, também era pensando, tudo que eles faziam, de uma certa forma, era pensando na visão que eles iam passar da cidade para fora e no bem-estar deles. Porém, isso também ia surtir efeito no restante da população, que ia andar por ruas mais limpas, que iam ter um atendimento de saúde. Naquela época foram feitas bibliotecas, enfim. Então, a população, de uma certa forma, principalmente a população que estava no entorno da corte, a população que, de uma certa forma, tinha acesso às pessoas da corte, elas também iam usufruir daquilo. É claro que o povão não ia, não. Na verdade, o povão continuava era penando com aquilo, porque, vejam, tinha aquela lei lá que dizia que se até as mulheres da quitanda, as vendedoras de cocada, enfim, que se elas não se responsabilizassem pelo lixo delas, porque de manhã cedo ia a pessoa lá, o servidor público,
e fazia a limpeza lá das praças, lá da parte central da cidade. Mas se os vendedores ambulantes, o pessoal das quitandeiras, elas fossem vender alguma coisa e deixassem lixo, elas iam pagar multa e corriam inclusive o risco de ser preso. A gente leu aquele documento que dizia exatamente isso. E não houve nenhuma informação antes disso, não. Ele foi chegando e já foi implementando essas leis, essas diretrizes, e a população não foi educada para isso, não, nem comunicada. Simplesmente eles admiravam-se, gente. Eu fui jogar o lixo ali, o meu funcionário foi jogar o lixo ali e já não pôde. Eu vou ter que pagar uma multa porque ele foi pego jogando o lixo ali. Ou seja, não foi explicado. Olha, você precisa jogar o lixo agora em outro lugar, enfim, você agora vai cuidar do seu lixo dessa forma, vai passar uma coleta, sei lá o quê. Porque as coisas agora vão acontecer dessa forma. Caso isso não aconteça, você será multado, enfim, vai ser punido de alguma forma. Não houve essas campanhas educativas. O que haviam eram multas e, como a gente leu lá naquele documento, prisões. Não manteve a pracinha limpa, vendeu sua cocada lá e deixou a sujeira lá, do coco, sei lá, sei lá do que, da palha do milho, vai ser preso. Se descobrir quem foi a pessoa, vai ser preso, vai ser proibido de vender ali. Então, as pessoas sofriam essas sanções. E aí foi a partir daí que se iniciou os serviços públicos no Brasil. Foi com a chegada da família real. Então, inicialmente, esses serviços públicos serviam mesmo, era para o bem-estar da família real, mas com o decorrer do tempo, com a abertura das regras, das leis e tudo, esses serviços públicos, ainda hoje os serviços públicos não cobrem tudo que deveria cobrir, que tem obrigação de cobrir. Mas, obviamente, que em relação àquele período, melhorou absurdamente. E aí você poderia me perguntar, e as pessoas que fazem esse serviço, que realizam esses serviços? Olha, as pessoas que realizam esses serviços públicos, elas são servidores públicos. E como o próprio nome já diz, eles são servidores. Eles estão ali para servir a população. Então, aquela moça lá do postinho da recepção, ela é paga com o dinheiro dos impostos, e esses impostos, eles são pagos, eles são recolhidos de toda a sociedade. Então, aquela moça ela é uma servidora pública. Ela está ali para servir bem ao público. O médico lá do postinho, ele é um servidor público. Ele está ali. Aí você poderia falar, mas eu não vou ao postinho. Minha mãe paga o plano de saúde e a gente vai direto para o hospital do plano de saúde. Quando acontece isso, aí você não está utilizando o serviço público. Você está usando um serviço privado, um serviço particular. Como algumas pessoas contratam para os seus condomínios, enfim, para os seus espaços e para a sua pessoa particular, uma segurança particular. E aí ela paga do bolso dela. Então, isso não é serviço público. Mas vejam, o policiamento municipal, a guarda municipal, a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros, tudo isso são serviços públicos. Aquelas pessoas ali são servidores públicos. Os professores de escola pública, enfim, as pessoas que compõem as escolas públicas, as pessoas que trabalham nos hospitais públicos, que trabalham nos postinhos, o pessoal que cuida da limpeza pública, todas essas pessoas, elas são servidores públicos. E aí, nesse caso, eu estou falando de servidores públicos que, digamos assim, são servidores públicos mais populares. Mas, vejam, juízes, desembargadores, promotores, eles também são servidores públicos. Eles passaram por um concurso, como todo servidor público deve fazer, precisa fazer, é a lei. Passam por um concurso, são selecionados nesse concurso por nota, por mérito, por títulos e assumem aquela função. Mas eles são servidores públicos, eles estão ali para servir ao público. Há servidores públicos que não passam em concurso? Há servidores públicos que não precisaram passar por concurso. No caso dos gestores públicos, prefeito,
governador, esses passaram por um processo eletivo, que ficam por um período de tempo e depois saem. Depois desocupam a vaga para uma outra pessoa que tiver sido eleito também. E há alguns servidores que são indicados por esses gestores, no caso, os secretários municipais, eles são servidores públicos. Eles não passaram por nenhum concurso. Eles foram indicados pelo prefeito. São indicações técnicas do prefeito. Os ministros do governo federal também foram indicados pelo governo federal, mas são servidores públicos, que eles vão ficar ali por um período de tempo e quando outra pessoa for indicada para os lugares, eles, enfim, saem ou são deslocados para outros espaços. Então, mas o comum é que o servidor público passe por esta prova, passem por concurso. Então, há os servidores públicos que passaram por concurso, há os servidores públicos que estão em cargos porque foram eleitos, são cargos eletivos, e há os servidores públicos que chamam-se comissionados, ou seja, que foram indicados por alguém que foi eleito pelo povo. Então, quando você elege aquela pessoa, automaticamente você dá também esse poder a ele, dele indicar pessoas para determinados locais. Mas todos eles são servidores públicos que recebem um salário pago com dinheiro dos impostos, e esses impostos são arrecadados de tudo o que nós, pessoas comuns da sociedade, fazemos. Então, se eu vou ao cinema ver um filme para fazer, se eu for ao cinema ver um filme para fazer uma resenha, quando eu pago a entrada e quando eu compro aquela pipoquinha para ficar ali me distraindo enquanto o filme começa, naquele processo ali de pagar e receber aquele boletim, já há um desconto de imposto que vai ou para o governo municipal, ou para o governo estadual, ou para o governo federal. Então, em absolutamente tudo que nós fazemos, que nós pagamos, que há uma transação financeira, há um desconto de impostos. E quando não há esse desconto de impostos, diz-se que a pessoa sonegou o imposto. Então, a pessoa deixou de pagar, porque ela tinha que ter pago. O correto era que ela pagasse realmente o imposto. E aí esse imposto, como eu já falei para vocês, ele vai ou para o governo municipal, ou para o estadual, ou para o federal. Mas, de qualquer forma, seja em qual dessas três instâncias esse dinheiro vá, ele precisa ser revertido em benefícios para o povo, e esses benefícios são esses serviços públicos. E aí, falando um pouquinho mais em serviços públicos, deixa eu ver o que mais podemos falar de serviços públicos. A gente pode falar quando falta, quando é ineficiente, que é o comum, né, de acontecer. Quando esse serviço público é ineficiente. E isso pode acontecer, pode. Não é para acontecer, mas pode sim acontecer do serviço público ser ineficiente. Quando o serviço público é ineficiente, aí ele vai causar um grande problema social, uma grande dificuldade social. Vejam, quando o hospital público ele não presta um serviço eficiente, que o dinheiro do imposto dá para fazer sim esse serviço eficiente, mas quando ele não presta, o que acontece? O atendimento é muito precário, vai ficar aquelas longas filas, pessoas sem serem atendidas e pessoas que podem até morrer. Ou seja, vai colocar em risco a vida de pessoas, porque o serviço público não foi prestado com eficiência. E é direito, está lá na Constituição. Isso sem falar que já foi pago com o nosso imposto. Então, a escola pública da mesma forma. Vejam, o serviço público, quando a gente diz que ele é essencial porque ele é essencial para a vida mesmo. E quando eu digo vida, não quer dizer apenas a vida e a morte, não. Para a vida, para o bem-estar. Porque viver é você ter um perfeito bem-estar. Então, a escola pública, por exemplo, se ela não acontece de uma forma eficiente, se esse serviço não é oferecido de uma forma eficiente, a criança não vai aprender, a criança não aprendendo vai de uma certa forma, modificar um futuro melhor que ela poderia ter. Porque, veja, se ela não aprende, ela não vai poder entrar em boas faculdades, porque ela não aprendeu. Se ela não entra em boas faculdades, ela não vai poder ter um bom emprego. E isso, quando eu falo em boas faculdades, não necessariamente que seja obrigado que todo mundo entre em uma faculdade. Mas para qualquer coisa, nos dias atuais, se você não tem conhecimentos básicos, você vai penar.
Então, a educação pública ela precisa ser de muita qualidade por isso, porque dali depende o futuro das crianças que vão para aquele espaço educativo. Saúde da mesma forma, como já falamos, se não for de qualidade, gente, vai causar a morte de muitas pessoas. Inclusive o próprio saneamento básico que a gente falou inicialmente. Um local que não é saneado, ele está deixando o pessoal ao redor à mercê de doenças, de insetos, de muita coisa. Ou seja, aquelas pessoas vão correr o risco de adoecer, porque não estão tendo aquele serviço público adequado. Aí ela vai procurar o hospital porque adoeceu, chega lá, o serviço de saúde chega lá também não é adequado, perde-se vidas. A segurança, quando você não se sente seguro, você vai ser assaltado, você pode ser violentado, você vai sofrer violência física e você pode morrer. Você pode ser, inclusive, perder a vida por isso. Então, por falta de serviço público, o serviço público, quando a gente diz que ele é garantia de bem-estar, esse bem-estar é vida, e não apenas vida e morte, mas vida, vida boa, vida de viver mesmo. Então, o serviço público ele serve para isso. E ele precisa ser de muita qualidade, porque quando ele deixa de ser de qualidade, quando ele deixa de ser oferecido com a eficiência que se precisa, ele vai causar uma grande dificuldade, um grande problema social. Então, quando o serviço público ele não é de qualidade, ele vai causar muito problema social da falta de moradia, problema social de moradia em locais inadequados, problema social da violência, problema social da falta de saúde, da morte por falta de saúde, problema social das próprias desigualdades de renda social, um problema social da falta de conhecimento. Tudo isso são problemas sociais que colocam em risco o futuro das pessoas, o futuro das localidades e o futuro das nações. Então, a gente conclui a aula deixando esta reflexão. O serviço público, é de todos e precisa ser de muita qualidade, porque ele é pago anteriormente. Então, antes de eu utilizar o postinho, eu já paguei pelo postinho. Antes de eu utilizar a escola pública, eu já paguei pela escola pública lá nos meus impostos. Antes de eu precisar da segurança, eu já paguei. Antes de eu precisar da iluminação, eu já paguei por ela. Porque eu pago todos os dias, em qualquer coisa que eu fale. Nesse exato momento, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou pagando porque eu estou me utilizando de energia elétrica, porque eu estou me utilizando de internet e tudo isso eu pago imposto sobre. Então, serviço público, é de todos e é obrigação. É um direito garantido pela Constituição Federal para nós, pessoas da comunidade, e obrigação do poder público. Então, pensem sobre isso, reflitam, debatam com os adultos e vamos abrir as nossas mentes para cobrar serviços públicos de muito mais qualidade, porque merecemos. Um grande beijo, meus amores, e boa prova para vocês.